Algumas pessoas têm facilidade de se organizar, algumas pessoas têm talento para se organizar, para definir prioridades, para organizar suas tarefas, principalmente quando você tem muitos projetos. Existem talentos que facilitam para que você gerencie uma série de projetos. Outras pessoas, como eu, não têm talentos para isso. E aí, como é que eu faço para determinar o que é mais importante fazer agora e o que é mais importante, o que eu posso deixar para depois, quando eu não tenho talentos para isso? Quando a gente fala de talentos, a gente fala de predisposições. Existem talentos que têm uma predisposição para determinadas coisas. Por exemplo, quando a gente fala em priorização de projetos, existem talentos que aumentam a possibilidade, a probabilidade de que você saiba priorizar determinadas tarefas em detrimento de outras. Um dos exemplos é o talento estratégico, que consegue escolher o melhor caminho naquele momento, ou mesmo o talento foco, que consegue saber o caminho que ele tem que seguir para chegar até o objetivo, entre outros, principalmente talentos de execução, que são muito bons aí em definir prioridade, em estabelecer prioridades. Outros talentos não. E aí, de repente, você não tem talentos que te ajudam a priorizar, que é o meu caso. Eu sou péssimo em priorizar. Eu sou o tipo de pessoa que eu deixo de, sei lá, ligar para um cliente para preencher, para jogar um joguinho de videogame. Tá? Por quê? Porque eu não consigo saber ali o que é mais importante naquele momento. No meu caso especificamente tem um pouco a ver com déficit de atenção, mas muita gente é assim. Recentemente eu estava fazendo coaching com um gestor de uma grande empresa, uma multinacional, e eu perguntei para ele o que ele achava que ele tinha que melhorar para se tornar um gestor melhor. E a primeira coisa que ele falou foi a minha capacidade de priorização. Então, eu quero trazer aqui para vocês uma técnica, uma ideia que eu costumo dar para os meus coaches sobre como priorizar. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta reconhecida de priorização, mas depois eu quero dar uma dica de uso prático dessa ferramenta, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa ferramenta que vocês estão vendo aqui do lado, que se chama Matriz de Eisenhower. O Eisenhower criou essa matriz onde ele classifica tudo que ele tem que fazer com base em dois eixos. Então eu tenho aqui o eixo da importância, tarefas mais importantes ficam mais para cima, e o eixo da urgência, tarefas mais urgentes ou menos urgentes, ficam aqui na horizontal da esquerda para a direita. Então, mais importante, menos urgente, mais urgente. Com isso eu crio 4 quadrantes. E aí eu vou agir de acordo com o quadrante onde eu colocar uma tarefa. Vou explicar isso melhor para você. Primeiro é importante a gente entender o que significa uma tarefa ser importante e o que significa uma tarefa ser urgente. Em muitos treinamentos eu já perguntei para as pessoas o que faz uma tarefa ser importante ou não. E pessoas assim de alto nível dentro de organizações não sabem definir muito bem o que faz uma tarefa ser importante, o que faz uma tarefa não ser importante. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente definir o que faz uma tarefa ser importante. De maneira muito simples, importantes são as tarefas que te levam mais rapidamente para os seus objetivos. Então daqui a gente já parte de uma questão importante, que é, se eu não souber quais são os meus objetivos, eu não consigo saber qual o nível de importância de uma tarefa. Então veja, para eu priorizar uma tarefa, eu preciso primeiro definir quais são os meus objetivos. E aqui entra uma coisa, uma dica bônus aí para você, que é a seguinte: não separe seus objetivos pessoais dos seus objetivos profissionais. Quando você for definir seus objetivos, defina tudo junto. Por quê? Porque você é uma pessoa só. Você é só um ser humano. Seja quando você está na tua vida profissional, seja quando você está na sua vida pessoal. Então, separar esses objetivos vai te criar uma dificuldade para analisar quando que, por exemplo, você deve abrir mão de uma reunião
para levar um filho na escola e vice-versa. Então, primeira questão aqui, primeiro aspecto que é importante você entender é: você precisa definir muito claramente seus objetivos para depois você poder priorizar. Então veja só, às vezes uma pessoa não consegue priorizar, não consegue definir o que é prioridade para ela, porque ela não sabe quais são os objetivos dela. Então às vezes o problema está um passo atrás. Ela precisa primeiro definir claramente seus objetivos. E aí vale muito a pena você conhecer um curso que eu tenho que chama Propósito, Valores e Metas. Eu vou deixar o link aqui no card, em algum lugar aqui, para quem quiser acessar, poder adquirir esse curso Propósito, Valores e Metas, onde você vai aprender a definir o seu propósito na vida, a definir quais são, a identificar quais são os seus valores e a criar suas metas de uma maneira que você aumente a probabilidade de que você vai atingir essas metas. Inclusive no curso você aprende também como aumentar a probabilidade de que você atinja as suas metas, tá? Vou deixar um cupom de desconto aí no link em algum lugar aqui no vídeo e também na descrição desse vídeo para você ir lá e aproveitar a oportunidade e fazer esse curso. Bom, uma vez que você sabe então quais são os seus objetivos, agora você pode definir o que é mais importante ou menos importante. Mais importante é aquilo que te leva para aqueles objetivos que você traçou. Quanto mais rápido, mais alto, maior o nível de importância. Quanto menos, menor o nível de importância. Tá? Então, por exemplo, quando eu dou treinamento de gestão do tempo, eu costumo dizer assim: pagar o aluguel é importante? E as pessoas tendem a dizer: sim, Rodrigo, é muito importante. E aí, quando eu falo que não, que pagar o aluguel não é importante, as pessoas ficam bravas comigo. Como não? Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejado. Veja, não é importante. O aluguel tem a ver com a linha aqui da urgência. Mas eu duvido que algum objetivo teu que você traçou para a tua vida tenha como base, como pilar, se você pagou ou não pagou o seu aluguel. Tá? Então, é importante definir isso. O que é mais importante, menos importante, com base nos seus objetivos. Bom, entendido isso, agora a gente tem que entender aqui a linha da urgência. O que é mais urgente, menos urgente. A definição de urgência é um pouquinho mais complicada. Eu gosto de definir urgência como o seguinte: tudo aquilo que tem data e hora certa para acontecer e que, se não acontecer naquela data e naquela hora, vai te causar algum problema. Se não tem data e hora certa para acontecer, não é urgente. E se tem data e hora certa para acontecer, mas se você não fizer, não vai acontecer nada, também não é urgente. Então, tarefas podem ser mais ou menos urgentes de acordo com esse aspecto. Então, por exemplo, pagar o aluguel pode ser algo extremamente urgente, ainda que não seja importante. Limpar a casa pode ser algo extremamente urgente, ainda que não seja importante. Entende a diferença disso? Esse é o primeiro passo para você poder definir a priorização das suas tarefas. Com base nisso, então, a gente tem 4 quadrantes. E aí, o que a gente tem que fazer é distribuir as nossas tarefas aqui nesses 4 quadrantes. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma tarefa, deixá-la aqui fora por enquanto, e vou dar o nome para ela de, por exemplo, limpar a garagem. Limpar a garagem. Tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa a se pensar é assim: limpar a garagem tem a ver com os meus objetivos? Ah, Rodrigo, não tem a ver com os meus objetivos. Se eu limpar ou não a garagem, eu não vou atingir, não vai determinar se isso vai me fazer atingir ou não os meus objetivos profissionais. Então ela é menos importante, ela não é mais importante, ela é menos importante. Tá? Agora, limpar a garagem é menos urgente ou mais urgente? Obviamente vai depender de como está a sua garagem. Se a sua garagem está muito suja, talvez ela seja mais urgente. Se ela não está tão suja assim, talvez ela seja menos urgente. Vamos imaginar, nesse caso, que ela está bem suja. Então, a gente pode colocá-la aqui no mais urgente. Para o lado do mais urgente, para o lado do menos importante. Pronto, a gente tem aqui a tarefa limpar garagem.
Vamos pegar uma outra tarefa de exemplo. Vamos pegar aqui a tarefa ligar para o cliente João. Vamos imaginar que o cliente João é um cliente teu que tá bravo porque ele fez um pedido e você não entregou ou qualquer coisa do tipo. Então vamos lá. Imagina que você é um vendedor. Ligar para um cliente tem a ver com seus objetivos como vendedor? Com certeza. Então ele é mais importante. Se não tivesse, a gente viria para cá. Como tem, a gente vem aqui para cima. Agora, é urgente ou não é urgente? Então olha só. Tá, de repente eu nem tenho uma data certa, data e hora certa que eu tenho que ligar para o João. Mas eu sei que se eu não ligar para o João rápido, quanto mais eu demorar para ligar para ele, mais bravo ele vai ficar. Então é mais urgente. Então eu vou colocar aqui. Ligar para o João é importante e urgente. Vamos para um outro exemplo. Vamos pegar uma outra tarefa aqui e vamos dar o nome para essa tarefa de aprender inglês, por exemplo. Aprender inglês. Tá? Imagina que você trabalha numa empresa, numa multinacional, e sabe que essa multinacional dá muita oportunidade para quem sabe inglês. Então, aprender inglês tem a ver com seus objetivos? Sim, tem a ver. Então é mais importante. Só que você precisa aprender inglês hoje ou amanhã? Não. Então não tem uma urgência, não tem uma data para você aprender inglês. E se você não aprender hoje, amanhã não vai ficar pior. Então aprender inglês é altamente importante, mas não é tão urgente assim. Ok? Por fim, vamos pegar uma última tarefa aqui e vamos chamar essa tarefa de alterar a foto do meu perfil do Instagram. Do meu perfil do Instagram. Tá? Vamos supor que seja essa a tarefa. Se você não depende do seu Instagram para vender, né, eu disse ali atrás que você é um vendedor, mas vamos supor que você não depende do seu Instagram para vender. Então, isso tem a ver com seus objetivos? Não, não tem a ver. Então, é menos importante. E não trocar a foto do meu Instagram. Se eu não trocar hoje, amanhã, depois da manhã, vai piorar? Vai causar algum problema? Não. Então, essa tarefa, alterar a foto do meu Instagram, ela não é nem importante, nem urgente. Ou seja, ela vai estar aqui nesse quadrante. Então, o primeiro passo para você priorizar suas tarefas é você conseguir classificar essas tarefas em nível de importância, nível de urgência. E agora? Agora que eu fiz isso, que eu classifiquei as tarefas nessa ordem. Agora eu preciso definir a ordem de execução dessas tarefas. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois e assim por diante. Aqui a gente tem dois erros que as pessoas geralmente cometem. O primeiro erro é não saber a primeira tarefa que eu tenho que dar atenção. Veja, eu não estou falando que eu tenho que fazer, e sim que eu tenho que dar atenção. Tá? Qual é a tarefa que eu tenho que olhar primeiro? Vamos botar aqui o número 1. Tarefa número 1. Qual é a primeira parte que eu tenho que dar atenção desses quatro quadrantes aqui? Tá? O primeiro erro que as pessoas cometem é acreditar que o primeiro grupo de tarefas que eu tenho que olhar é esse aqui, ó, mais importante, mais urgente. Faz sentido, porque se é urgente e eu não resolver logo, vai dar problema. E se é importante, tem a ver com os meus objetivos, então faz sentido. Mas tem um problema aqui, que é o seguinte: se eu não entender um conceito que eu vou mostrar para vocês e ficar executando essas tarefas aqui, há uma grande probabilidade de que eu nunca saia daqui, que eu nunca consiga sair desse quadrante. Então é muito comum nas empresas hoje, quando eu dou essa ferramenta, quando eu aplico essa ferramenta, eu ouvi das pessoas assim: pô, Rodrigo, e o que eu faço quando aqui na minha empresa tudo é importante e urgente? O que eu falo para essas pessoas é: pô, você caiu nesse erro aqui, em focar primeiro
nas tarefas de mais importante e mais urgente, e aí você não consegue nunca mais sair daqui. Então, o primeiro quadrante que a gente tem que dar atenção é esse aqui, ó. Mais importante e menos urgente. Rodrigo, você tá doido? Como é que eu vou olhar primeiro para o que não é urgente? Veja, eu não estou dizendo que você vai fazer primeiro isso. Eu estou dizendo que você vai olhar primeiro para essas tarefas, para não permitir que essas tarefas se tornem urgentes. Em nenhum momento. Porque senão, vamos pegar esse exemplo do aprender inglês. Você sabe, você trabalha numa multinacional, você sabe que em algum momento você vai ter que aprender inglês. Só que como você fica preso lá no quadrante do mais urgente e mais importante, você nunca começa o inglês. Aí um dia, teu chefe chega para você e fala assim, ó, saiu uma regra nova aqui na empresa, quem não falar inglês agora vai ser demitido. E aí o que acontece? Imediatamente essa tarefa vem para cá. E ela se torna importante e urgente. É isso que acontece com a maior parte dos trabalhadores, dos profissionais, o tempo todo. Como eles não cuidam das tarefas que são importantes, mas não urgentes, em momento algum, então eles acabam deixando essas tarefas virarem urgentes. Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar para as tarefas que estão aqui nesse quadrante e agendar essas tarefas. Então você vai olhar para aprender inglês e vai dizer assim, ó, bom, eu não preciso aprender inglês hoje, nem amanhã. Quando é que eu posso começar a aprender inglês? Pô, janeiro de 2024. Então vai lá e bota na sua agenda. Ou seja, você está se obrigando a dar algum nível de urgência para essa tarefa que não tem urgência, mas que se você não se obrigar a dar urgência para ela, em algum momento ela pode naturalmente, por conta de algum fator externo, se tornar urgente. E aí isso pode te causar muita dor de cabeça. Uma vez que você tenha agendado as tarefas desse quadrante aqui, aí sim você vem cuidar desse outro quadrante. As tarefas que são importantes e urgentes. Essas você tem que fazer. Então, primeiro você agenda aquelas que são importantes, mas não são urgentes. Depois você dá conta, você executa aquelas tarefas que são importantes e são urgentes. Em terceiro lugar, você vai, obviamente, então, cuidar das tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Olha só, aqui estão as tarefas que são urgentes, mas não são importantes. E por fim, só se sobrar tempo, você vai vir cuidar das tarefas que não são urgentes nem importantes. Tem duas coisas que vão acontecer aqui. Primeiro, provavelmente, só por classificar desse jeito, você vai dar conta de fazer tudo. Pode acreditar. Agora, segunda coisa que vai acontecer. Se por acaso não der tempo de fazer alguma coisa, você vai deixar sempre as menos importantes sem ser feitas. Você pode perceber e se pegar lá na frente percebendo que você não trocou a foto do seu perfil do Instagram. Tudo bem, sem problema. Isso não vai causar grande problema para você. Mas você não vai deixar de aprender inglês, de ligar para o João e quem sabe até de limpar a garagem. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, é essa ordem. Agora, mais do que a ordem, é importante você dar nome para essas tarefas, para esses quadrantes. Então vamos lá, vamos entender que nomes a gente vai dar para esses quadrantes. Ó, o primeiro quadrante aqui, a gente vai chamar de agendar. Agendar. Ou, um nome melhor seria programar. Programar. Tá? Então, tudo que tiver nesse quadrante aqui, você vai programar para fazer quando você achar que deve fazer. Tá? Programar. O quadrante ali do número 2, nós vamos chamar de fazer. Fazer. Tudo que está aqui, você vai fazer. Ok? Agora, aqui vem uma coisa legal. Esse terceiro quadrante aqui, nós vamos chamar de delegar. Delegar. Olha que interessante. Então, as primeiras tarefas que você deve delegar para alguém são as tarefas que estão nesse quadrante 3. Tarefas que são urgentes, mas não são importantes.
Tá? É isso que você começa delegando. Por quê? Porque são coisas que tem que ser feita, mas não tem uma importância tão grande na sua vida. Então é por aqui que a gente começa. Rodrigo, mas e se eu não tenho liderado? Então eu não posso delegar? Pode. Você pode delegar para pares, você pode delegar para família. Por exemplo, de repente eu preciso ir ao banco, eu posso delegar para minha esposa ir ao banco para mim. Eu estou delegando. É uma tarefa que é urgente, não é importante, eu delego para ela. Agora, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, quer dizer, nós vamos dar o nome para ele de deixa eu botar em maiúsculo aqui, eliminar. Eliminar. Ou seja, tudo que tiver no quarto quadrante, se possível, elimina da sua vida. Agora, eu também gosto de dar o nome de contratar. Contratar. Ou seja, talvez vá ter coisas ali dentro do quarto quadrante que você quer que seja feito. Mas veja, você quer que seja feito, por exemplo, nesse caso da foto do perfil do Instagram. Não é porque é importante para você. É simplesmente porque você acha que é legal, você acha que não deve ficar aquela foto ali. Então, você poderia, de repente, até trazer isso para cá e delegar, tá? Ou então, você pode deixar aqui e contratar um especialista aí de fotografia ou alguém de mídias sociais, tal, e pedir para essa pessoa fazer isso para você. Vale a pena gastar algum dinheiro para eliminar esses itens aqui da sua vida. Tá? Então, essa é a matriz de Eisenhower. É assim que a gente prioriza tarefas na nossa vida. Até aqui, eu espero que você tenha entendido o que é importante, o que é urgente, o que é menos importante, menos urgente, ordem que a gente executa cada quadrante. Só que tem um detalhe que é importante para a gente encerrar esse vídeo, que é, tá bom, mas como é que eu faço isso na prática? No dia a dia, eu tenho que ter um gráfico desse, eu tenho que ter no papel. Como é que é, Rodrigo? Bom, eu sou partidário de ser o mais simples possível. Então, se você quiser ter um papel, um gráfico e escrever, pode escrever, não tem problema. Depende de como você gerencia as suas tarefas. Se você gerencia suas tarefas no papel, talvez você vá querer, a partir de agora, ter um quadro desse aqui impresso e colocar as tarefas ali dentro. Mas existe um jeito muito mais simples de fazer isso, que é usando a sua própria ferramenta de gestão de tarefas. Eu, por exemplo, uso o ClickUp como minha ferramenta de gestão de tarefas. E aí, o que eu faço é o seguinte, eu venho aqui, boto uma tarefa aqui, por exemplo, ligar para o cliente João. A outra tarefa que é aprender inglês. A outra tarefa que é limpar a garagem. E a última tarefa que era trocar a foto do Instagram. Pronto. Tá? Aí você cria alguma regra que te faça entender essas tarefas como se elas estivessem nos quadrantes do Eisenhower. Eu, por exemplo, uso simplesmente essa coluna da prioridade, que vocês estão vendo aqui. Então eu tenho na minha cabeça já que é o seguinte, bandeirinha vermelha é o meu quadrante fazer, bandeirinha amarela é o meu quadrante agendar ou programar, bandeirinha azul é o meu quadrante delegar e bandeirinha cinza é o meu quadrante eliminar ou terceirizar. Pronto, é só fazer isso. Aí, aqui no ClickUp, eu organizo depois por ordem, aqui já está numa ordem, né? Mas eu organizo depois por ordem de prioridade e eu sei o que eu tenho que fazer primeiro. Se eu já estou acostumado com essa ordem, nesse caso ficaria primeiro a bandeirinha do quadrante do alta importância e alta urgência. Mas se você quiser, para ficar do jeito que eu expliquei lá atrás, é só inverter essas duas bandeirinhas. E aí você sabe que você tem que começar, eu vou botar em ordem aqui, ó. Aí. Você tem que começar por agendando o aprender inglês, depois fazendo o ligar para o cliente João, depois delegando, se possível, o limpar a garagem, depois terceirizando ou eliminando ou deixando de fazer ou trocar a foto do Instagram. É só isso. É assim que você prioriza as suas tarefas. Então, eu espero que você tenha entendido e gostado dessa ferramenta,
Para quem tem talentos que ajudam a priorizar, entender esse conceito pode ser uma ajuda naquilo que você naturalmente já faz. Para quem não é bom, adotar esse tipo de método te ajuda a superar uma fraqueza que eventualmente você tenha, que é uma dificuldade de priorizar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de dar o seu joinha aí, o seu curtir, se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que precisam aprender a priorizar suas tarefas e volta aqui em uma outra oportunidade para aprender mais sobre diversas formas diferentes de usar os seus talentos. Até mais!